Oi, Bruno. Poxa, agora tivemos que reconectar, porque tem muita pergunta ainda para a gente responder, Você conseguiu então salvar? consegui salvar. Aliás, foi uma pergunta de um seguidor, eu esqueci o nome dele, na primeira live, ele perguntou se vai estar salvo, tá? Pessoal, vai estar Vai estar. salvo, vai. A gente vai deixar lá no Stories e depois a gente vai publicar no YouTube, né? Com a ajuda da Juliana Belmudes, é isso? A no canal, especialista. no canal da BM Search. Isso, no canal da BM Search, entra lá. E então, legal que o pessoal está voltando aos poucos, né? É isso aí. A Daiane Potter também, nossa parceira. Obrigado pela contribuição, Daiane. Muito bom. A Damares. Tudo bem, dama? É isso aí. Baraldi, a gente estava falando da Da entrevista remota. cultura, Exatamente. da percepção da cultura. Eu acho que foi um ponto muito importante que a Mas como é que Vanessa a gente, coloca. mas como é que a gente quebra isso? Como é que a gente transforma isso na oportunidade e reverte a situação, Bruno? Acho que esse é um ponto legal de tocar. Esse é o momento que o candidato precisa entrevistar, né? Uhum, Esse é o uhum. momento do candidato saber quais são as perguntas certas. E Como é esse que ele também acho faz que a é um outro pergunta? ponto. Esse também é um outro ponto importante que eu vejo que em muitos processos é dada a oportunidade do candidato. Cara, você tem alguma pergunta que você queira fazer? E puxa vida, não tenho. Obrigado. E acho que é nesse momento, cara, muito provavelmente você deixou escapar aí uma grande oportunidade, porque a gente avalia muito as pessoas não pelas respostas, Bruno, mas pelas perguntas que elas fazem. Pergunta. Boa, muito bom, muito bom. Baraldi, eu esqueci de te perguntar o seguinte. Bom, acho que não. Aliás, se Eu você acho me que tem. permite fazer um paralelo em relação a perguntas, né? Aham. É muito comum a gente, talvez muitos aqui que estão nos ouvindo, inclusive eu, nós fomos criados com uma máxima que dizia: não responda uma pergunta com outra, né? Exato. E isso em metamodelo de linguagem, neurolinguística, completamente cai por terra, porque para que você possa entender exatamente o que o seu interlocutor quer saber, às vezes você precisa fazer uma, duas, três perguntas, porque lembre-se que numa pergunta existe a omissão da clareza da comunicação. Então ele também não está conseguindo ser claro no que ele quer perguntar. E muitas Sim. vezes você acha que entendeu, e isso acontece com muita Uhum. frequência, e você responde de acordo com o teu entendimento, e você não calibrou exatamente qual foi a pergunta que foi feita, e aí tem uma distorção que a gente fala muito, né, que puxa, ele não respondeu o que eu queria ouvir. Sim, exato. Então Baraldi, fiquem à tem uma pergunta. vontade de fazerem perguntas. Não, eu tenho uma pergunta aqui antes, que na verdade é de um seguidor, a Cobra Vai Fumar, o perfil dele. Curioso, né, o nome. Na visão de vocês, o LinkedIn está com algum problema no algoritmo? Apesar da configuração com as vagas do meu interesse, de vez em quando eu recebo propostas para carreiras técnicas ou fora do Brasil. Eu não sei, no meu ponto de vista não tem nenhum problema no algoritmo, né, Baraldi? Você está sabendo de alguma coisa? Não, eu de verdade não tenho essa informação. Olha, Achei o nick dele interessante, inclusive, né? a cobra vai fumar. Então, ô cobra vai fumar, a gente depois você manda uma mensagem para mim que eu vejo, sem compromisso nenhum, o teu filtro aí de vagas, tá? O teu filtro do motor, do teu LinkedIn. De repente tem alguma configuração aí que não tá batendo, tá? Mas aí eu olho sem compromisso para você, tá bom? O pessoal conseguiu interagir um pouquinho daquilo que era novidade ou novo, que é uma interpretação aí de todo mundo do que a gente está passando nesses últimos 2 meses aí? Eu acredito que sim, né? Vamos ver se eles respondem. Sim, muito bom. O Fernando Peixeira, meu grande parceiro, executivo da área
comercial, trabalhou em grandes indústrias e grandes empresas de logística. Ele pergunta o seguinte: como enfrentar e se posicionar em entrevistas hoje em um mundo de pandemia? Como enfrentar o vídeo? O posicionamento é o mesmo que o ao vivo? A gente já respondeu um pouco isso, né, Baraldi? Sim, sim, já. Eu acho que sim. Não, a diferença e que pode acontecer é de você, às vezes, não ter do outro lado um interlocutor que seja friendly com você, que te ajude a quebrar um pouco o gelo. E aí cabe a você, talvez, criar alguma oportunidade para fazer esse quebra-gelo inicial, para você se sentir à vontade. Mas lembra de estar preparado, de se preparar com conteúdo, porque dificilmente Sim. você não vai bem se você estiver preparado para uma entrevista. Legal, legal, é Flávio o nome dele, né? Ah, o Flávio é cliente da Trilha. Nossa, Flávio, mas eu nunca ia descobrir que você era o Flávio com a Cobra Vai Fumar oficial, mas tudo bem. Ai, ai. Pessoal, vocês têm mais perguntas para a gente aqui? A gente fica à disposição, né? Eu acho que no primeiro bloco a gente fez, né, a gente discutiu bastante os temas de forma aprofundada, que foi o objetivo mesmo da live, e agora a gente está totalmente aberto aí para poder responder as perguntas de vocês, né? Deve ter alguma dúvida, algum ponto específico em recolocação, em processo de entrevista. Ô, Baraldi, eu tenho uma pergunta que pode ser uma pergunta do público. Como é que eu entro em contato com o Headhunter? Né? Porque o Headhunter, ele é um profissional, muitas vezes, que ele não é que é inacessível, não entenda mal, tá? Mas o executivo, ele tem dificuldade, às vezes, de conversar com o Headhunter. Como é que eu acesso? Como é que eu mando uma mensagem? Como é que eu converso com o Headhunter? Ele vai estar disponível para conversar comigo? Porque o Headhunter, ele pode ser o grande trunfo do processo seletivo de um executivo, né? De repente, você tem uma posição confidencial, né? Uma vaga específica, que aquele executivo tem totalmente o perfil. Como é que ele se vende para você? Como é que ele aborda? Como é que ele entra? Você pode falar um pouco? Essa é uma dúvida... Boa pergunta, na boa verdade, pergunta. É uma dúvida minha, que pode representar outras perguntas aí, tá? Mas eu queria que você me dissesse isso. E Kaique, obrigado. O Kaique foi um dos primeiros colaboradores da Trilha, 2015-16. Olha só. Caicão, um abraço. Obrigado pelas perguntas, viu? A Tati aqui colocou... Eu concordo, Tati, é desconhecido, sim. E acho que essa está sendo o grande desafio para todos nós, né? Bruno, eu acho que aí começa, seja com o Headhunter ou direto com a empresa... ou direto com a garota que você tem interesse, cara, você precisa chamar atenção. Né? Eu recebo abordagens às vezes pelo WhatsApp. A pessoa consegue meu telefone, às vezes meu telefone está disponível. Ela manda para mim uma abordagem e cara, não tem nenhum nome. Baraldi, recebi sua indicação do Pablo. Olha só, do Pablo, queria poder entrar em contato contigo e mandar meu currículo. Tá bom, mas quem é Pablo? Então, assim, acho que algumas premissas precisam estar claras para quem está do outro lado, né? O consultor, ele acaba conhecendo muita gente. Então, eu tenho 15 anos de mercado, colegas meus às vezes têm mais do que eu. É muita gente. Então, falar do Pablo, puxa, eu posso conhecer 10 Pablos, mas enfim, a abordagem ela precisa ser muito assertiva, Bruno. Né? Então, assim, esse tipo de abordagem não dá para responder. Então, assim, eu preciso ter o Hunter, nós temos como trabalho, né, eu lembro quando eu comecei em consultoria, uma das métricas que nós tínhamos era 10 entrevistas por semana. Elas podiam ser de processo ou precisavam ser novas. Isso fazia parte de métricas do Hunter. Ou seja, eu preciso fazer com que o mercado me conheça e preciso conhecer o mercado. Então, quando eu vou para um cliente, eu preciso saber quem são os profissionais que tem, quanto o mercado está pagando. Não dá para... E, ao mesmo tempo, também não dá para você estar no mercado e as pessoas não saberem quem você é. Então, essa relação de troca, a gente precisa conhecer gente todo dia.
Então isso faz parte do meu trabalho, né? Agora, nós somos acessíveis sim, mas a abordagem precisa ser interessante. E a Dani está pensar na perguntando... abordagem interessante não é só com o Hunter, é com quem eu quero chamar atenção. A Dani Araújo está perguntando, né, Dani? Eu vou fazer duas perguntas em uma. Ela fazendo o link com a tua pergunta, com a tua resposta, tá, Baraldi? Você pode explorar um pouco mais para a Dani como seria essa abordagem mais assertiva? Boa, né? boa. Essa é uma pergunta muito boa, Dani, parabéns. E a Dani também pergunta o seguinte, com a pandemia, vocês entendem que o número de oportunidades reduziram? Eu posso te responder, tá, Dani? Muito, muito. Todas as vagas estão congeladas no momento, todas, né? Quer dizer nem todas. A gente 98%. Todas porque tem vagas que não congelaram. Mas tem vaga aberta. Tem vaga aberta. Não, o que eu quero dizer o mercado, sim, ele sofreu uma retração enorme de vagas e a tendência agora é ir, semana a semana, reabrindo essas posições que estavam congeladas, tá? Infelizmente, algumas empresas vão cancelar vagas, infelizmente, mas algumas empresas vão descongelar as vagas. Tá? Então esse é um ponto importante, eu posso te responder, Dani. Mas a grande dica que eu dou, Dani, não tire o pé do acelerador nesse momento, né? Momento de crise, a gente já viveu várias crises, né? O Baraldi está aqui para ser prova disso. Ele pegou uma crise muito forte no governo Dilma, né? 2015, 16, 17, onde o número de vagas despencou. Mas as empresas sempre reavaliaram as posições. Eu vou dar um exemplo. A área financeira é uma área que chama atenção na crise. Muitos CEOs, muitos diretores de empresa, muitos empresários assim, precisam contratar um financeiro bom, principalmente nesse momento, para otimizar custo, organizar os processos, para melhorar a qualidade do compliance, para uma série de questões, para diminuir custo, despesa, para a empresa ter mais performance. Então, a área financeira não vai congelar todas as vagas da área financeira? Não. Não vai. Né? A área comercial é uma área... As empresas precisam vender. Como é que faz? Então, assim, não tirem o pé do acelerador. Eu acho que é um momento crítico, é um momento que a gente está vivendo único, é uma crise muito pesada, muito forte, mas o mercado de trabalho vai reagir aos poucos. E aí, Baraldi, se você puder responder a pergunta da Dani, desculpa, me estendi, mas imagina. Foi necessário. Olha, Dani, existem duas, eu vou colocar para você em duas frentes o que eu chamo de uma abordagem talvez assertiva, né? Quando a gente fala da empresa, né, é como se eu visse uma posição que está sendo trabalhada, está lá no LinkedIn aberta para uma determinada companhia, está lá a posição, está lá o requisito da posição, e aí eu vou lá e eu aplico para a posição. Eu dou lá o apply, ótimo, eu fiz uma etapa do processo. Né? Outra coisa, existe, depois vocês podem pesquisar, chama Pain Letter, que é uma tradução mais simplista, é uma carta de dor. Pain de dor, letter de carta. Né? Ou seja, eu posso, às vezes, eu posso ser mais ousado? Claro que posso. Eu posso tentar fazer uma conexão com o requisitante da posição, com uma abordagem diferente, dizendo, poxa, fulano, eu entendo o momento que vocês estão passando, que é um momento de change, mudança de cultura organizacional. Eu acabei de sair de uma transição onde eu passei meus últimos 3 anos liderando uma transição de cultura. Enfim, ou seja, eu crio conexão com a tua dor, com o meu expertise. Eu gero valor na minha abordagem. Né? É diferente de só aplicar. Então, assim, isso é uma abordagem que pode ser diferente? É uma abordagem que pode ser diferente. Ela funciona? Funciona. Tanto que se vocês pesquisarem no Google como Pain Letter, vocês vão entender que isso é usado nos Estados Unidos. Então, ou seja, obrigado, Juliana. Eu estou vendendo serviço. Eu estou vendendo o meu trabalho. E é importante que vocês entendam
que esse momento, mais do que qualquer outro momento, vocês precisam vender valor. Né? O que eu posso fazer para o teu negócio, aonde eu tenho expertise. Mas eu preciso entender o que você faz, eu preciso entender o momento que você está passando, eu preciso estar bem informado. E essa informação, Baraldi, podem perguntar, onde eu vou buscar essa informação? Essa é a diferença. Tem vários caminhos para buscar. Continue sendo ousado. Né? E mostrem os resultados, né, Baraldi? Principalmente, o profissional, às vezes, ele tem receio de colocar no currículo, de falar. Não importa somente quantos gols você fez, importa como você fez esses gols na carreira. É isso que o Baraldi está falando. Atitude, né? Como é que você contornou um problema e gerou resultado? Você melhorou o faturamento, você melhorou o saving da empresa, você otimizou o processo. Veja, tudo é resultado. É como você faz isso. Isso é muito importante para o posicionamento do profissional. Felipe Martins, meu irmão, você fez uma pergunta no início da live, no primeiro bloco. Tenta repetir agora para o Baraldi, por favor, que a gente responde. A Daniela já respondemos, abordagem agora assertiva. Com o Hunter é a mesma coisa, eu só não finalizei, Bruno. Com o consultor, com o Hunter no mercado, acho que ela pode ter um mesmo caráter, sabe? De pesquisar um pouco, às vezes o cara acabou de dar tem um podcast que ele acabou de dar uma entrevista, acabou de sair uma matéria dele, acho que mandar um e-mail parabenizando, uma abordagem, cria uma conexão diferente. Eu preciso pensar em maneiras diferentes e fugir um pouco da tradicional. Até muitas vezes a minha conexão, que já esteve com aquele Hunter, ela pode ser um caminho de acesso. Né? Lógico que, se a gente for pensar em todos que entram em contato com qualquer consultoria, é humanamente impossível de dar atendimento a todo mundo. Né? Então, a gente também precisa, também atender os processos, porque nós temos um prazo extremamente curto. Né? Mas eu volto a dizer, é importante ter ousadia, é importante pensar diferente na abordagem de como fazer. Sim, tá perfeito, tá perfeito. Pessoal, alguém tem mais dúvida? A Tatiana Fassolari, que é diretora executiva da FAST, está fazendo um comentário aqui que não conhece nenhum pessimista bem-sucedido. É exatamente isso. Né? Então, acho que a Tati esteve comigo semana passada numa live também, deliciosa. É minha cliente. Então, eu acho que é isso. Pensar fora da caixa e ter paixão. Né? Acho que aí eu vou trazer um paralelo de uma conversa que eu tive com ela em um determinado momento, que é difícil também ouvir isso, né? De você sentir que as pessoas têm paixão pelo que fazem. Né? Acho que a verbalização disso, e por incrível que pareça, no relato, quando a gente conta, seja a nossa história de vida, né? Quando eu vibro com ela, do que aconteceu, dou risada, e as minhas conquistas profissionais, elas vão deixar claro o quanto eu tenho paixão pelo que eu faço. Essa é outra característica que se busca muito. Né? Eu não estou aqui só para ser um funcionário, trabalhar porque eu preciso de trabalho. Eu quero gerar valor, eu quero crescer. Né? Eu quero também saber se você vai me poder proporcionar o que eu estou buscando. É uma troca. Né? Mas essa paixão ela é importante também. E isso não é algo que a gente vai dizer, como eu faço isso? Tem uma regra? Não, não tem. Você é apaixonado pelo que você faz? Por incrível que pareça, se você fizer essa pergunta para 10 numa entrevista, talvez 5 te respondam, não, eu não estou feliz com o que eu estou fazendo hoje. Pois é. E por último, Bruno, uma das coisas de entrevista que a gente falou, que acho que para quem está nos ouvindo também é importante, no o Luiz, momento vou responder depois as perguntas do Luiz, do Cássius também, viu?
Eles perguntam aqui algumas outras questões, se der tempo, tá, Baraldi? Eu acho que o processo para quem está fora do mercado agora e está nesse processo de transição, é importante, também uma pergunta muito clichê que acontece, puxa, por que você saiu? O que aconteceu? Né? E a gente está muito acostumado a ouvir sobre as reestruturações que aconteceram. E agora, mais do que em qualquer outro momento, esse discurso vai ser muito enfatizado, né? Porque, de fato, as reestruturações vão acontecer. Mas, seja por reestruturação ou por qualquer outro motivo, eu acredito muito na parcela de responsabilidade que nós temos naquele momento, né? O reconhecimento disso denota muito um autoconhecimento de você nesse processo de evolução, né? De estar se desenvolvendo, entender o porquê que você saiu e qual é a tua parcela de responsabilidade. Não dá só para jogar a responsabilidade para a Covid, não dá só para jogar a responsabilidade para a empresa. É importante entender, ainda que você não encontre, continue se questionando. Em algum momento você vai entender por que você, dos 10, ficaram 7, 3 saíram. Né? E isso é um processo riquíssimo e que quem está do outro lado adora ouvir. Porque é nesse momento que a gente percebe que houve uma evolução. Daqui para frente eu estou andando para frente, eu estou crescendo. Eu percebi onde eu errei e eu tenho uma tendência grande, Bruno, a me melhorar. Do contrário, quando eu nego a realidade, eu começo a repetir os meus comportamentos. E sabe o que vai acontecer quando a gente olha a carreira? Os mesmos motivos que levaram você a ser desligado lá no início, eles começam a se replicar. Claro, claro. Você leva isso para a carreira inteira. É fato, é fato. Veja, essa é uma crença minha, né? Eu não estou aqui falando como um especialista ou um filósofo que tem aqui uma teoria de vida e que é ela que deve ser seguida ou aplicada. Essa é só uma crença minha, Baraldi. Não é à toa que grande parte das pessoas que ficam muito tempo numa empresa acabam levando a cultura dessa empresa para outra nova e acabam saindo. Isso é natural. Uhum. Tem pesquisa disso até, viu, Baraldi? Seu Hamilton está assistindo ou não? Seu Hamilton. Puxar a orelha dele, hein? Se ele não estiver assistindo, eu ia mandar um abraço para ele. Pois é. Eu não vi ele online aí. Mas enfim. O Baraldi, o Lula Ferri, na verdade, eu acho que é o Luiz Ferri, que é o nosso cliente, parceiro trilha, tá? Eu acho, pelo usuário. Qual a melhor maneira de se fazer network com pessoas desconhecidas? Eu posso dar uma introdução e o Baraldi pode complementar e Por se favor. aprofundar. Baraldi, networking com pessoas desconhecidas. Luiz, primeiro ponto, quando você não conhece uma pessoa, eu acho que, acima de tudo, é não ser invasivo. Primeiro ponto. Eu acho que você tem que tentar estudar a pessoa, estudar o segmento que ela atua, você estudar, você ter muito conteúdo para trocar com ela, mas antes de abordar, que a abordagem seja feita de forma muito, assim, clara, leve, concisa, sem agredir. Eu acho que aos poucos você vai assim, conquistando essa rede que você de fato não conhece, porque é muito fácil uma rede de primeiro nível que alguém quer ter um amigo de infância, né? Você não precisa ter filtro com o cara, mas uma abordagem com uma pessoa desconhecida, eu acho que ela deve ser sutil, como o Fernando Peixeira está falando, né? A sutileza, a leveza, ela vai fazer muito, assim, vai levar muito em consideração na hora de a pessoa responder para você, tá? E networking, lembre-se que networking não é trocar cartão de visita, só isso. Networking é troca de conteúdo. Você tem que estudar para falar com a pessoa. Se o Baraldi é um diretor de uma indústria de cosméticos, eu tenho que estudar cosméticos do começo ao fim para falar com ele.
Eu tenho que entender o processo de manufatura de cosméticos, como é que vende, qual são os principais players, como é que está a ação da Boticário, da Natura. É isso, networking é isso. O Baraldi vai lembrar de mim daqui 2 meses. Depois ele vai me indicar, porque ele lembrou que eu tenho conteúdo para provar, para trocar, para poder entrar numa empresa nova. Ele vai lembrar de mim. Muito se diz networking aí no mercado, o LinkedIn está cheio de especialistas falando de networking, mas a grande verdade, networking é troca de conteúdo. Você tem que estudar para falar com a pessoa. Né? Então, Luiz, uma dica que eu dou é: estude com quem você vai falar. Se prepare. Ao fazer a abordagem, uma abordagem assertiva, leve, concisa, objetiva, sem agredir. Essa é a grande dica que eu dou para o networking. Baraldi, sua vez. Não, muito bom, Bruno. Acho que é por aí, é exatamente esse um dos caminhos. Eu talvez colocaria de 2 formas. Eu acho que a gente tem que fazer investimento e achar um ponto de intersecção entre mim e a conexão que eu quero nova estabelecer. Eu preciso entender o que me conecta a ela. Né? Quando eu encontro isso, eu tenho aqui um ponto em comum. Esse ponto em comum gera uma conversa em comum. Né? E agora, eu preciso investir em networking. Quais são as ações de networking que eu faço? Né? Do contrário, não dá para querer... Veja, networking é igual uma plantinha. Né? As pessoas fazem networking quando saem da empresa. Elas não fazem e é muito importante o que você está falando, né, Baraldi? É muito importante o que você está falando, porque o que acontece? Isso é um erro clássico das pessoas. Não falo com a pessoa há 30 anos. Perdi o emprego. Vou pedir emprego para a pessoa que não fala há 30 anos. Tomem cuidado. Networking, como o Baraldi falou, é plantio. Eu preciso regar. Eu preciso conversar com as pessoas tempo em tempo. Para que um velho ditado da minha avó: quem não é visto não é lembrado. Isso é muita verdade. Então, eu acredito que não dá para você esperar perder o emprego para fazer networking. Isso não funciona. Não funciona. Definitivamente. Networking se faz todos os dias do ano. 365 dias do ano. Com quem que eu vou fazer networking? Priorize a rede de contatos de primeiro nível. Quem são as pessoas que conhecem você, que validam você? Essas pessoas podem te representar para outros contatos. Tua família, teus amigos, os ex-colaboradores, os ex-pares, os ex-chefes, etc, etc, etc. São seus contatos do primeiro nível. Não é o primeiro nível do LinkedIn. Muitas vezes você nem conhece o primeiro nível do LinkedIn. O primeiro nível que você tem que colocar são as pessoas que conhecem de fato o teu trabalho, que vão sentir a vontade de te indicar. Eu conheço o Baraldi e vou indicar ele numa empresa. Isto é networking. É networking. O Baraldi vai me indicar para o executivo que ele está entrevistando, porque ele confia em mim. Essa fórmula dá certo. E Bruno, olha, às vezes a gente fica preocupado em fazer networking novos, né? E a gente esquece de Baraldi, o Hamilton está acompanhando a live, tá? Desculpa, aqui, ó. A dona Dirce, minha mãe. Beijo para vocês. Eu acho que o importante é olhar que a construção de um bom networking, ela não vem do zero. Um bom networking maduro, ele vai vir de um networking já construído. Ou seja, Bruno, eu estou apresentando você à Juliana. Se você for chegar na Juliana sem a minha pessoa não tiver nenhuma intersecção entre nós, a sua conexão vai ser muito mais difícil. Então, o que eu quero dizer, cuide, olhe o networking que você já tem criado, estabelecido. Veja quais são as ações que você está fazendo ali, porque é esse networking que você já tem que vai te abrir novas frentes.
Às vezes a gente fica preocupado em fazer novos networking e esquece do que a gente já tem. E vai Pois ficar é. mais difícil. O Felipe Martins, você quer fazer uma pergunta? Meu irmão Felipe fez a pergunta no primeiro bloco, pode repetir, tá? O Baraldi está aqui para responder. É verdade, Baraldi, networking é o tema super importante para a gente finalizar a noite, tá? E networking eu faço há 6 anos, eu conheço uma pessoa nova por semana. Há 6 anos. Eu adotei isso para mim. É uma Faça atividade, é chuva isso. ou É um faça sol. exercício. É um É um exercício. exercício. Toda semana eu conheço uma pessoa nova. Não interessa. A pessoa pode ser a assistente da empresa XPTO, o diretor de RH da empresa, não importa. Eu vou trocar com a pessoa. O que isso me traz? Me traz várias coisas. Me traz relacionamento, me permite fazer mais negócios, me abre porta, me permite movimentar mais os meus profissionais, os meus clientes. Relacionamento em carreira é 80%, gente. 80%. O Felipe diz, como está o mercado de tecnologia na frente de Big Data e Analytics? Bombando! Fala, Baraldi. É isso. Veja, não existe um mercado de Big Data e Analytics. Existe a área aliás, os mercados que absorvem essas áreas de negócio. E praticamente hoje todos os segmentos precisam de cientistas de dados, precisam de analytics em todas as frentes. Uma das discussões que o mercado vem tendo bastante é o quanto as empresas, aquelas que já estavam preparadas com analytics, saem na frente hoje para tomar decisão, para fazer planejamento estratégico, e aquelas que não estavam entram numa dicotomia que é, cara, eu preciso de informação. E agora? Eu preciso investir em dados, eu preciso investir em estrutura, eu preciso investir em ferramenta. Mas eu não tenho grana, não é prioridade? Como faz? Em tempos de redução de custo, eu preciso também gerar investimento. Como fica? Então, essa é uma área que eu posso dizer que ela é perene hoje e que vai demandar muito e que falta gente no mercado. Essa é a grande verdade. Esses profissionais hoje bons estão sendo contratados e buscados a peso de ouro no mercado. Ah, Bruno, mas eu posso me candidatar a uma vaga de Big Data, mas eu nunca trabalhei com Big Data, sou de TI. Vou fazer um curso de formação de Big Data. Cuidado. A melhor maneira de você conseguir casco, background, é dentro da empresa que você está trabalhando. Então, se você está numa empresa, seja de tecnologia ou na área de TI de uma grande corporação, tente se movimentar para uma área, por exemplo, de inovação, que trabalhe com inteligência artificial, que trabalhe com Big Data. Por que você não faz essa interface com o gestor dessa área? E melhora o relacionamento com ele para ele te enxergar como potencial candidato para aquela área. O mercado, infelizmente ou felizmente, o Baraldi vai concordar comigo, compra experiência e não conhecimento. Experiência. Em alguns casos a experiência conta muito. Acho que é um complemento, né, Bruno? Eu tenho um caso, não sei se a Gabi está nos acompanhando, uma vez ela me indicou um garoto muito brilhante, talentoso, com um belo currículo, e que tinha feito uma formação em engenharia de produção mecânica, se não me engano, mas ele não queria ser engenheiro. Ele queria atuar na área de Big Data. E o moleque estava comendo livros, fazendo cursos, já estava investindo em Python, só que ele não estava conseguindo adentrar o mercado. O que eu faço? Mas eu falo inglês, eu falo alemão, eu já morei fora, eu sou formado na Mauá. Eu falei, bom, você já pensou em procurar startups que precisam de um cara como você, e já que você tem um bom estofo familiar, e trabalhar como pro bono, deixa eu te ajudar, você não precisa me pagar nada. Veja, de novo, eu preciso pensar diferente, eu preciso ter ousadia, eu preciso acreditar que o que eu faço vai gerar valor.
e muitas vezes a geração de valor ela não acontece de imediato. A gente precisa, às vezes, dar alguma coisa, a gente precisa iniciar alguma coisa, dar um primeiro pontapé para depois começar a colher as coisas. Então, existe, às vezes, uma maneira diferente de fazer negócio. Claro. E ele não acredita. O Felipe Martins coloca que ele saiu da área de infraestrutura depois de 10 anos e agora está em Big Data. Ou seja, ele fez uma movimentação interna na empresa, que é melhor. Então, tem quem patrocina, tem quem o conhece, tem quem sabe do potencial dele. Ótimo. E se ele estava já se dedicando a isso, investindo, mostrando, porque quem está vendo ele lá internamente está vendo o quanto ele está, e é um cara que entende, né? Tem perfil para isso. Cara, vem para cá. Isso é uma delícia. Isso aí. Parabéns, Felipe. Muito bom. Exatamente essa movimentação que você fez, e isso vai prosperar bastante. Baraldi, eu acho que é isso, né, Baraldi? Foi recorde da live, é isso? São 8h30. 1h30 Muito de bom. live. Eu acho que a gente vai ter que fazer o repeteco, né? E gostei bastante, né? Eu acho que a gente pode finalizar, né? Caso vocês tenham alguma pergunta, podem mandar para mim, para o Baraldi. Né, Baraldi, você quer colocar os teus contatos aí, falar, enfim, o teu e-mail? Não, eu vou deixar aqui para quem quiser me seguir no Instagram. Eu sem óculos sou uma maravilha. Eu vou deixar, Ju, a segunda live salva. Pode deixar. Obrigado, Luiz Ferri. Obrigado. Quem quiser me acompanhar, no canal nosso da BM Search também tem já todos os conteúdos. Esse trabalho é um trabalho fruto da Juliana Belmudes, e aí acho que a gente está falando de transformação de digital. Para quem olhar e quem entrar no meu Instagram, olhar as primeiras lives, os primeiros flyers e toda a estratégia que a gente tem desenhado hoje. Nós ficamos, no dia 1º, 4 horas, eu, a Juliana e a Rita em reunião. A Rita na Alemanha, não, na Holanda. E, enfim, a diferença que está fazendo no trabalho, na imagem, na estratégia, está sendo absurdo. Então, é importante reconhecer que não dá para a gente ter expertise em tudo, né? A gente precisa de braço, a gente precisa de ajuda e ter o auxílio e esse suporte de quem conhece é fantástico. A Ju, e a Juliana Belmudes é isso aí, grande profissional, já me recomendou, inclusive, o Baraldi aqui. Tô devendo uma data, né, Ju? Semana que vem vou te devolver aí com uma data e a gente vai conversar com certeza, né? Baraldi, acho que foi um sucesso a nossa live, né? Graças a Deus, o pessoal está aqui convite. Elogiando. Imagina, cara, acho que a gente vai ter que fazer um programa de lives aí, eu e você, porque o sucesso foi grande. Obrigado, Alci, grande consultora da trilha, uma pessoa que está à linha de frente comigo lá na trilha. Muito obrigado, a Ju, o Claudinei trabalhou na Unilever, tá, Baraldi? O Claudinei trabalhou na área de fitotecários da Unilever, lembra, Caldeco? Fitotecários, olha, eu tô ficando velho, hein? Gestão de fitas, hein, ô Claudeco? Muito bom, a Daiane Potter, minha cliente querida, muito obrigado. Muito bom. Que bom que você gostou, Roberto. Roberto excelente. Parceirão de mercado, conheço o Roberto faz tempo também. Que legal. Tinha muita gente, tinha a Vanessa, que vai fazer live comigo amanhã, né, Van? Que é especialista em imagem, corporativa. Obrigado, Van. A gente vai se falar amanhã. Vai ser uma live muito legal também. Eu acho que é isso. E agradecer a todos aqui, ao Luiz Ferri também. Enfim, obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Fiquem bem. A gente vai deixar salva essa live no Instagram da Trilha. Depois a gente vai reproduzir com a ajuda da Juliana Belmudes, né, especialista em digital aí. A gente vai transformar em vídeo e vai colocar no YouTube da ABM Search, do Baraldi, tá bom? Obrigado, gente. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Saúde, que é o que interessa agora. Fique em casa. Quem puder, fique em casa. E a gente vai se falando. Baraldi, muito obrigado pelo teu conteúdo, viu? Muito rico. Agradeço muito. Eu que te agradeço pelo convite. Bom estar contigo aqui. Obrigado a todos que assistiram, que entraram de novo. E um ótimo resto de semana. Um abraço a todos.
Tchau, tchau.